beleza? Hoje vamos falar sobre o concurso de pessoas. O que seria o concurso de pessoas? Trata-se de uma pluralidade de pessoas concorrendo para a mesma empreitada criminosa. Antes de mais nada, é necessário destacarmos aqui a diferença entre crimes monossubjetivos e crimes plurissubjetivos, no qual os crimes monossubjetivos são aqueles crimes que podem ser praticados por uma ou mais pessoas. Exemplo, homicídio, roubo, furto, entre outros aí. Já os crimes plurissubjetivos são aqueles crimes que para a sua consumação necessita automaticamente mais de uma pessoa, como por exemplo, formação de quadrilha, né? O exemplo mais típico aí. Muito bem, então, pessoal, vamos falar então sobre o conceito de autor, né? Para podermos se definir o conceito de autor, é necessário analisarmos três teorias: teoria restritiva, teoria extensiva e teoria do domínio do fato. Para a teoria restritiva, autor é todo aquele agente que possui a conduta nuclear do tipo penal. Com outras palavras, para simplificar, aquele agente que possui o verbo do tipo penal. Exemplo, matar alguém, artigo 121. O autor, de acordo com a teoria restritiva, adotando esse caso concreto, matar alguém, vai ser a pessoa que matou, que é o verbo do artigo 121. Tudo bem quanto a esse cenário. Já na teoria extensiva, o autor vai ser todos aqueles que participaram no crime, né, na empreitada criminosa, simples assim. Já na teoria do domínio do fato, o autor vai ser aquele que possui o poder de decisão, aquele que possui o poder intelectual. Exemplo, imagine eu e você aí do outro lado, né? Eu possuindo às vezes um certo maior poder de conhecimento numa determinada área, peço para você ir até um local e praticar um crime. Eu comando a situação, tudo o que precisar, eu seria aquele famoso chefe, né? É aquele que possui esse poder de decidir, o poder de decisão, o poder intelectual. Tudo bem quanto a esse cenário. Vamos falar agora sobre o conceito de coautoria, né? Que coautoria seria quando existe mais de um autor. Muito bem, o conceito não é muito diferente do autor. Imaginemos o seguinte: se adotando a teoria restritiva, que autor é aquele que possui a conduta nuclear do tipo penal, na coautoria o autor, de acordo com essa teoria, vai ser quando existe mais de um agente que possui a conduta nuclear do tipo penal. Muito bem quanto a esse cenário. Na teoria extensiva, coautoria vai ser quando todos participam do crime. É simples assim, não tem muito o que se falar nessa teoria. Já na teoria do domínio do fato, a coautoria vai existir quando o poder intelectual, o poder de decisão, estiver presente em mais de um agente, tiver uma pluralidade de poder de decisão naquele determinado caso concreto. Tudo bem quanto a esse cenário? Vamos falar agora um pouquinho sobre a classificação do crime quanto ao concurso de pessoas. Existem três classificações de crimes: crimes comuns, crimes próprios e crimes de mão própria, né? No qual os crimes comuns é aqueles crimes em que qualquer pessoa pode praticar sem nenhuma qualidade específica, como por exemplo o homicídio, o roubo, o sequestro, o estupro, o furto, entre outros dispositivos do Código Penal, que vai nos dar essa posição. Já nos crimes próprios, para ele poder se configurar, é necessário que o agente possua uma qualidade especial, como por exemplo o infanticídio. Para se praticar infanticídio, tem que ter uma gestante, uma mãe dando a luz ali, naquele momento. O homem não ia conseguir praticar o infanticídio, ou seja, necessita de uma qualidade especial. Já nos crimes de mão própria, é aqueles crimes em que só pode ser praticado apenas por uma pessoa. Exemplo, falso testemunho. Imaginemos a seguinte situação. Imaginemos que o indivíduo A vai dar uma testemunha e pratica o crime de falso testemunho. E o indivíduo B, do outro lado esquerdo, também pratica o falso testemunho, tendo em vista indivíduo A e indivíduo B.
Os dois não vai responder por uma pluralidade, por um concurso, né, de falso testemunho. Cada um vai responder pelo seu crime individual. Indivíduo A responde pelo seu falso testemunho, indivíduo B responde pelo seu falso testemunho. Em suma, aí temos o exemplo específico de crimes, de classificação de crimes quanto ao concurso de pessoas na modalidade crimes de mão própria. Antes de prosseguir, é necessário fazer uma breve observação, que nos crimes comuns admite coautoria e participação. Nos crimes próprios, admite participe e coautoria. Nos crimes de mão própria, admite a participação e vai depender de qual teoria o juiz vai adotar para podermos falar que pode haver a coautoria de acordo aí nos crimes de mão própria. Haverá coautoria nos crimes de mão própria quando o juiz adota a teoria do domínio do fato, quando a pessoa, o autor é aquele que possui o poder de decisão. Se o juiz adotar a teoria restritiva, não há que se falar em coautoria nos crimes de mão própria. Tudo bem quanto a esse cenário? Vamos falar agora sobre a participação, mais conhecido como participe, que veremos logo em breve. Bem, a participação é todo aquele envolvimento indireto ou direto que o indivíduo tem para contribuir com a empreitada criminosa. Existem 3 modos de haver a participação: induzir, instigar e auxílio, né? No qual o induzimento é aquele em que o indivíduo não tem uma ideia criminosa e o sujeito faz criar essa ideia criminosa na cabeça do indivíduo. É uma forma de participação, criar a ideia de crime na cabeça do indivíduo. No instigar, a participação na modalidade de instigar é quando o indivíduo possui já uma breve ideia criminosa e chega o participe e instiga ele a praticar essa ideia criminosa. Exemplo, você está aí pensando em matar alguém, só que está com medo de dar errado alguma coisa. Chega eu e falo, não, vai lá, mata mesmo, dá certinho, faz desse jeito, vamos lá, vai, você consegue, força de vontade, você vai conseguir matar essa pessoa. Essa daí seria uma das formas de participação na modalidade de instigação. Já a participação de forma de auxílio seria quando o indivíduo contribui de uma maneira material para o outro praticar a conduta criminosa. Como por exemplo, você quer estuprar, eu vou lá e empresto a minha casa para você praticar esse crime. Você quer matar, eu vou lá e empresto a minha arma. Você quer roubar um poço de gasolina, mas não tem como, você está de pé, vou lá e te empresto meu carro, moto, bicicleta. Coisa. Muito bem quanto a esse cenário. Vamos tratar aqui agora um pouquinho sobre a teoria da assessoria média. Que seria, o que seria então a teoria da assessoria média? A teoria da assessoria média vai me dizer quando que o participe realmente poderá responder criminalmente, né? Ao analisar essa teoria, concluímos que haverá a participação quando o autor do crime tiver uma conduta típica ilícita. Porém, a culpabilidade é analisada individualmente do autor e do participe. Ao analisar se o autor possui fato típico e ilicitude, iremos analisar à parte a culpabilidade do participe, daquele que está ali concorrendo para se tornar um participe, né? Bem, ao analisar a culpabilidade e esse participe preenchê-la, e o autor tendo fato típico e ilicitude, de fato podemos se falar em participação. Do contrário, não há em que se falar em participação. Tudo bem quanto a esse cenário? Já a autoria imediata é aquela que, sem utilizar diretamente, pratica uma conduta punível, um fato punível na utilização de um terceiro. Seria aquele famoso quando a gente não quer sujar as mãos, né? O exemplo mais típico e utilizado pelas doutrinas é o erro provocado por terceiro. Imaginemos o seguinte cenário: um médico está lá e encontra o seu desafeto, que seria o seu paciente. Almejando matar esse desafeto, ele pensa, poderia ministrar uma dose letal para ele morrer. Bacana! Vindo essa ideia em sua mente, ele prepara a dose letal e pede para um enfermeiro ministrar.
Lembrando que esse médico já está trabalhando nesse hospital há um bom tempo, é um médico renomado, conhecido, sua carreira profissional feita já. O enfermeiro, sem questionar a opinião do médico, de ministrar a dose, né, ministra essa dose e o desafeto do médico vem a falecer. Tendo em vista aí um erro provocado por terceiro de autoria mediata. É de suma importância tratarmos aqui agora dos requisitos para a configuração do concurso de pessoas, que se divide em três. O primeiro dele seria uma pluralidade de pessoas. Segundo, deve haver o nexo causal entre o resultado e a conduta do agente. E o terceiro, deve ter um liame subjetivo entre os agentes. Primeiro requisito, pluralidade de pessoas, deve haver mais de uma ou duas pessoas em diante, por aí vai. Nexo causal, deve ter o nexo de causalidade entre o resultado e a conduta do indivíduo. Imaginemos o seguinte cenário. Imagina que a mãe do assaltante, antes do grupo de assaltantes irem assaltar, a mãe de um desses assaltantes faz um lanchinho lá para eles, ir lá e assaltar. Essa mãe desse assaltante que fez esse lanche para eles, praticar esse crime, vai responder junto com eles no concurso de pessoas, no crime praticado? Não, não vai. Coitado, ela só fez, eles assaltaram com barriga cheia, bacana, mas não vai responder por falta de nexo causal. A conduta de fazer um simples lanche não tem ligação, liame, conexão com o resultado, o roubo que eles praticaram. Tudo bem quanto a esse cenário. Já no liame subjetivo é o que vai analisar quando os agentes têm uma contribuição, uma combinação prévia para a prática daquele crime. Mas lembre-se que é necessário frisar que nem sempre é necessário ter uma combinação prévia, apenas dos agentes ter a consciência de que estão contribuindo para a mesma empreitada criminosa, já se configura o liame jurídico. Vamos tratar aqui agora sobre a autoria colateral, né? Haverá a autoria colateral quando os agentes convergindo, direcionando suas condutas para a mesma empreitada criminosa, eles não há nenhum tipo de combinação prévia, nem consciência de que estão contribuindo para a mesma empreitada criminosa. Imaginemos o seguinte cenário. Imaginemos o seguinte, indivíduo A e indivíduo B. Eles muito menos se conhecem, não sabem, não tem ligação, envolvimento um com o outro, e estão almejando te matar. Os dois chegam no local, que você é um cara rotineiro, de costume faz sempre as mesmas coisas, passa no mercado, vai para o trabalho, do trabalho volta para casa, eles te vigiam, chegam ao mesmo ponto e almejam consumar esse crime. Ou seja, isso daí é um exemplo banal, um exemplo hipotético, rápido, criado aqui agora, mas é só para ilustrar melhor o cenário. Então, a autoria colateral, quando indivíduos convergem a sua conduta para a mesma empreitada criminosa, que no exemplo seria você o objetivo deles. Porém, eles não têm nenhuma combinação, nenhuma ligação entre eles, nem consciência de que estão contribuindo, nem consciência de que tem outra pessoa querendo também matar vocês, por exemplo, coisa e tal. Tudo bem quanto a esse cenário? Simples assim. E por último do concurso de pessoas, vamos tratar aqui sobre cooperação distintamente dolosa, né? Que é quando dois indivíduos estão pela prática de um crime, com a combinação prévia, né, tudo certinho, chega no local na prática desse crime e um dos indivíduos, sem o conhecimento do outro, avança com o crime, dando resultado a um crime mais grave, né? Imaginemos o seguinte cenário. Imaginemos que o indivíduo A e o indivíduo B estão almejando roubar, furtar uma casa. Essa casa, por via, é de 2 andares. O indivíduo A e o indivíduo B chegam ao local, indivíduo A fica no andar de baixo, indivíduo B vai para o andar de cima. Chegando ao andar de cima, o indivíduo B encontra um sujeito, uma vítima ali, escondido embaixo da cama. E essa vítima já identificou o seu rosto, que às vezes até conhece, e ele, com medo depois do crime, essa vítima denunciar e a casa cair para eles, ele efetua um disparo. Ou seja, o indivíduo B avançou com o objetivo do crime, que era apenas furtar, sem o conhecimento do indivíduo A.
presente aí, temos uma cooperação distintamente dolosa nesse cenário. Bem, pessoal, por hoje é só. Concluindo aí o concurso de pessoas. Se de alguma maneira pude te ajudar aí com algumas dicas sobre o concurso de pessoas, clique em gostei, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe aí. Muito obrigado a todos, só de você já ter assistido esse vídeo já é uma grande ajuda. E avalie aí positivo ou negativo, com like ou dislike. Porque para muitas pessoas o dislike seria aquela forma de não gosto, de rejeição. Já para mim não, se tá tendo dislike é que eu tenho que melhorar alguma coisa, alguma situação. Tudo bem? Então favorite, dê a sua opinião aí de qualquer forma, seja positiva ou negativa. Muito obrigado a todos e até a próxima.